Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que é que há suspeitas de corrupção na venda de ativos imobiliários do Novo Banco? A venda das participações do Fundo de Solução e do Estado é, por isso, o culminar de um processo muito complexo, por vezes doloroso, que pôs à prova todos os que, de uma maneira ou de outra, tiveram de lidar com ele e que ficará na história do sistema financeiro português. Ao mesmo tempo que decorria, no Salão Nobre do Ministério das Finanças, a assinatura dos contratos para a venda ao grupo francês BPCE dos 25% que o Estado ainda detinha no Novo Banco, mais de uma centena de inspectores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Polícia Judiciária e especialistas informáticos realizavam buscas na sede do banco, na consultora KPMG, assim como em sedes de sociedades comerciais. Foram executados dezenas de mandados de busca e apreensão e de pesquisa informática. Em causa suspeitas de crimes de corrupção passiva e ativa no setor privado, burla qualificada e branqueamento na venda de ativos do Novo Banco. A Polícia Judiciária diz em comunicado que o Novo Banco foi prejudicado e que também houve prejuízos para os interesses do Fundo de Resolução, que no âmbito da venda de 75% do capital do Novo Banco ao Fundo Lone Star, apoiou financeiramente a instituição financeira através do famoso mecanismo de capital contingente. Vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador e que acompanha de perto os temas de justiça. Ainda autor do livro O Governador, as memórias do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, em que a venda do Novo Banco foi abordada com grande pormenor. Eu sou o Luís Soares e esta é a história do dia de quinta-feira, 30 de outubro. Bem-vindo, Luís. Olá, Luís. Estamos aqui perante uma operação denominada Haircut, que tem por base suspeitas de corrupção a envolver a venda de ativos imobiliários do Novo Banco, com prejuízos para a instituição bancária e para o Estado, por via do Fundo de Resolução, desde 2018. Um dos visados neste processo, Luís, é um gestor espanhol que já esteve no Novo Banco e saiu. Quem é Volker Schmidt? Pois, Volker Schmidt, que não parece nada um nome espanhol. Espanhol, é verdade. Mas vamos dizer o nome completo. Volker Roig Schmidt. O Roig já está aqui um ar mais hispânico. Então, o senhor Volker Schmidt foi diretor-geral do Novo Banco e também chegou a ser responsável pela gestão de fundos imobiliários também desta instituição financeira que sucedeu ao Banco Espírito Santo, como sabemos. E de acordo com as informações que temos, é este Volker Schmidt que é um dos principais visados na investigação da Polícia Judiciária e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. E porquê? Porque terá participado na venda de ativos imobiliários abaixo do valor real do mercado. Portanto, causando prejuízo ao Novo Banco, mas também ao Fundo de Resolução, segundo o comunicado da Polícia Judiciária. Este, o Luís deve dizer que é um velho tema, Sim. Desde que a Lone Star comprou os 75% de capital do Novo Banco em 2017. Já houve muito escrutínio jornalístico sobre as vendas alegadamente ao disparate dos ativos imobiliários que o Novo Banco herdou do BES de Ricardo Salgado. E aqui vou só dar um exemplo, citando um trabalho de investigação jornalística da nossa colega Cristina Ferreira, do Público. Não é? Sim. Um trabalho da Cristina, que foi publicado em março, dizia que entre 2018 e 2019, Volker Schmidt liderou a venda de 2 carteiras de ativos imobiliários do Novo Banco, que se chamavam Sertórios e Viriatos, e estas 2 carteiras tinham um valor contabilístico de 1,2 mil milhões de euros. E foram vendidos por menos de metade deste valor, ou seja, por cerca de 523 milhões de euros. É uma grande diferença. É uma grande diferença e logo aqui dá uma ideia realmente como eventualmente a dimensão, não é? Houve aqui vendas de facto ao desbarato e muito abaixo do valor real de mercado. Ora, um dos negócios mais polémicos feitos por Volker Roig Schmidt teve a ver precisamente com a venda da herdade da ferraria em Sesimbra, que levou à abertura de uma auditoria no Novo Banco e à saída deste gestor
em agosto deste ano, precisamente na altura em que a Lone Star formalizou a venda dos seus 75% do capital do novo banco aos franceses do BPCE por 6,8 mil milhões de euros. É importante recordar que a Lone Star pagou 1.000 milhões de euros para ficar com esses 65% em 2017. Teve aqui uma mais-valia muito significativa. Sim. Já falaste um pouco disso, Luís. Este gestor sai precisamente quando é aberta uma auditoria a esse negócio de que estavas a explicar. Queres explicar um pouco melhor que negócio é exatamente este, o negócio da herdade da ferraria? Vamos explicar de forma muito sintética. Portanto, o que estava em causa era uma propriedade em Sesimbra dividida por 5 lotes. A propriedade tem uma área total de 750 hectares, é uma propriedade muito grande. E dentro dessa propriedade há um lote que é a herdade da ferraria. Bem, qual é o ponto? O ponto é que a herdade da ferraria, que tem 260 hectares, foi vendida por 1,5 milhões de euros em agosto de 2022 a um grupo de investidores do qual faz parte também Vasco Pereira Coutinho, que é um promotor imobiliário que sempre foi muito próximo do BES de Ricardo Salgado. Mas a herdade foi vendida como rústica e devoluta, quando na realidade vale muito mais do que 1,5 milhões de euros. Porquê? Porque tem uma capacidade de construção para 50 mil metros quadrados. Ou seja, não é propriamente rústica, não é? Dá para construir. Exatamente, dá para construir e não é pouco. Ainda por cima esta propriedade tem um acesso à praia, é perto da zona do Meco, e tem um acesso à praia, ou seja, dá para construir com vista para o mar. Qual é um pormenor muito interessante neste processo? A capacidade de construção que foi mandada avaliar precisamente pelo Novo Banco não fazia parte do caderno de encargos da venda do terreno, que foi feita pela equipa de Volker Schmidt. E temos aqui um negócio, portanto, que chama a atenção, Luís, até porque este ativo imobiliário foi vendido a uma empresa participada da mulher de Volker Schmidt. Exatamente. A mulher de Volker Schmidt chama-se Ana Argos, também é uma cidadã espanhola. E o que é que aconteceu? Aconteceu que Vasco Pereira Coutinho, os seus 2 sócios que tinham comprado ao Novo Banco a sociedade que detinha herdado a ferraria, formaram uma nova sociedade chamada Quadrante Frenético. E em 2024 passaram as suas cotas para Ana Argos, a mulher de Volker Schmidt, que se tornou assim a única gerente desta sociedade chamada Quadrante Frenético. Ora, esta sociedade passou a ter 25% da sociedade que gera os terrenos da ferraria. Acresce a tudo isto que, segundo o público, chegou a haver reuniões em 2023 na sede da KPMG Portugal, que foi alvo de buscas, entre Volker Schmidt, Ana Argos e o responsável da KPMG para saber e para estudar os impactos fiscais de uma compra da herdade da ferraria. Já vamos continuar a conversa com Luís Rosa, agora fazemos uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com Luís Rosa. O certo é que, devido a estes negócios, o Estado, através do Fundo de Resolução, acaba aqui por ser lesado, porque, pelo que percebemos, era necessário acionar este fundo quando o banco comunicava prejuízos, ou seja, podemos concluir que alguns desses prejuízos poderiam ter sido evitados se esses ativos de que falavas, Luís, fossem vendidos pelo real valor. No fundo, é disso que estamos a falar? Sim, eu acho que se pode retirar essa conclusão, porque de facto há aqui indícios claros de que, neste caso da herdade da ferraria, houve uma venda claramente abaixo do valor real do mercado daqueles terrenos. E tudo isso se relaciona, Luís, com aquele palavrão, mecanismo de capital contingente de que se ouviu falar muito na altura da resolução do BES. Queres lembrar-nos um pouco também como é que isto funcionava e o que é que nos pode ajudar aqui a perceber melhor o que é que está aqui em causa nestes negócios? Eu aqui vou falar do conhecimento que eu desenvolvi sobre esta matéria no meu livro, O Governador, que são as memórias de Carlos Costa, do ex-governador do Banco de Portugal, e na altura, quando eu escrevi e quando estive a investigar para o livro, estive a compreender melhor este mecanismo de capital contingente. Explicando de forma muito simples, o mecanismo tem uma forma de funcionamento que se explica de 2 formas. Por um lado, a Lone Star tinha dúvidas sobre a cobrança de uma série de créditos que tinham sido contratualizados, a esmagadora maioria vinha do tempo do BES de Ricardo Salgado, e portanto havia aqui dúvidas sobre crédito mal parado. Então queria uma garantia pública de como esses créditos seriam mesmo pagos caso o cliente não reembolsasse ao novo banco. Por outro lado, havia divergências grandes entre a Lone Star e o novo banco sobre o valor dos ativos que estavam de balanço fechado. Ou seja, houve uma grande negociação sobre isto. Do ponto de vista prático, a Lone Star fez uma primeira proposta para esse mecanismo de capital contingente de 7,5 mil milhões de euros e na fase final das negociações esse valor desceu para 3,89 mil milhões de euros. Portanto, é quase praticamente metade. E, portanto, este mecanismo de capital contingente funcionava assim, ou seja, havia chamadas de capital sempre que a Lone Star dizia que o crédito não podia ser cobrado. E, portanto, havia uma garantia pública, essa garantia pública era acionada. Bem,
e foi acionada praticamente até este valor. Até ao limite, não é? Até ao limite, até 3,89 mil milhões de euros. O grande problema desta matéria é que desde que António Costa e Mário Centeno, na altura Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, anunciaram a venda do novo banco, disseram, nomeadamente António Costa, disseram sempre que o impacto direto ou indireto nas contas públicas seria nulo e não haveria novos encargos para os contribuintes. Ora, não é isso que se passa, porque essas chamadas de capital eram feitas com capitais do Fundo de Resolução, que é um fundo de capitais públicos, apesar de ter também financiado por bancos. Mas do ponto de vista jurídico é uma instituição pública. E, portanto, este é o contexto estrutural desta matéria. E deixa-me também acrescentar um último pormenor, que as discussões entre a Lone Star e o Fundo de Resolução sobre o mecanismo de capital contingente foram também, houve um grande conflito. E, portanto, houve muitas matérias que foram para tribunal arbitral e houve muitas decisões também a favor do Fundo de Resolução. Nomeadamente, houve uma decisão muito relevante no valor de mais de 200 milhões de euros que foi favorável ao Fundo de Resolução. Mas sim, o mecanismo de capital contingente tinha muito a ver com esta matéria, e quando a Polícia Judiciária fala de que o Estado terá sido prejudicado... É por esta via. Deve ser por esta via, precisamente porque se as vendas dos ativos tivessem sido feitas pelo seu valor real de mercado, provavelmente o mecanismo de capital contingente não teria sido acionado de forma tão intensa. Não nessa dimensão. Tanto quanto sabes, Luís, e olhando agora de novo para o processo aqui que está em causa, estará aqui apenas em causa este negócio em particular ou poderão eventualmente vir a estar outros? Tanto quanto sabes, o que é possível perceber em relação a isto? Neste momento, até à hora que nós estamos a gravar esta história do dia, neste momento só temos a confirmação sobre este negócio, mas é provável que existam outras operações imobiliárias sob investigação. Até porque a dimensão das buscas foi grande e pelo que se percebeu dos comunicados de hoje... De mais de 100 exatamente, portanto, à partida não será só para um negócio, não é? Estamos a falar de dezenas de buscas, ainda falta saber muita informação sobre essas dezenas de buscas que foram realizadas. Não foram só feitas buscas à sede do novo banco e à sede da KPMG. É bastante provável que o Volcker Schmidt e a sua mulher também tenham sido alvo de buscas, se ainda estiverem a residência em Portugal. Não há informação sobre isso, mas se tiverem, terão sido alvo de buscas também. E depois há outras situações, há outros negócios que eventualmente poderão estar sob negociação, nomeadamente outros negócios que o novo banco, na altura gerido pela Lone Star, terá feito não respeitando as regras do mercado. Luís, e já conseguimos perceber, ou ainda é cedo para perceber, até onde pode ir esse prejuízo para o novo banco e para o Estado, ou ainda vamos ter também que esperar por mais esses desenvolvimentos que ainda hão de chegar, ainda hão de vir? Todas as notícias sobre processos judiciais, e este é um processo judicial novo, todas as notícias começam sempre por 1% daquilo que nós ao fim de meses passamos a saber. Portanto, neste momento só sabemos uma ou duas peças do puzzle, só sabemos também o nome de dois envolvidos, o Volcker Schmidt e a sua mulher, mas tenho a certeza que nos próximos dias, próximas semanas, nós aqui no Observador vamos trabalhar para isso, vamos saber muito mais do que aquilo que sabemos e, portanto, neste momento eu não consigo ser muito preciso nas informações que me perguntas, mas tenho a certeza que nas próximas semanas vamos ter essas informações. Se calhar faremos outra história do dia. Iremos certamente olhar de novo para este tema. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Luís Rosa é redator principal do Observador e segue de perto os temas da área da criminalidade económico-financeira. É autor do podcast Justiça Cega, da Rádio Observador e do livro O Governador. Nesta História do Dia, deixo ainda 3 coisas a ter em conta esta quinta-feira. Arranca a edição deste ano do Tribeca Festival Lisboa. A atriz Daniela Roy e o ator Joaquim de Almeida são os embaixadores. Até dia 1 de novembro, o festival conta com a presença de nomes internacionais como Kim Cattrall, Meg Ryan e Giancarlo Esposito. Em Barcelos tem início a edição 24 do Congresso Mundial de Saúde Mental. Vai reunir especialistas, académicos, profissionais de saúde, entre outros, para debater os atuais desafios da saúde mental à escala global. No Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, é inaugurada a exposição Luís de Camões, 500 anos do nascimento. Promovida pela Universidade de Lisboa e pela Fundação Casa de Bragança, vai estar patente até 15 de janeiro, convida o público a conhecer algumas das obras mais notáveis da coleção camoniana de Dom Manuel II. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Luís Soares. Até amanhã.